Graças e paz, povo abençoado de Deus, glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor. Este quem vos fala é o pastor Carlos Santos. Estou aqui para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para meditarmos em Provérbios capítulo 17, versículo 28, e eu gosto sempre de colocar temas naquilo que eu sinto de refletir com os irmãos, e eu quero falar sobre a questão do poder do silêncio. Não dê respostas precipitadas, né? Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos, né? E é sobre isso que nós vamos desenvolver nesse momento, refletir junto com os irmãos nesse momento. Então, queria que os irmãos aproveitassem agora, Provérbios capítulo 17, versículo 28, diz assim: a santa e gloriosa palavra do Senhor. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, e fica de boca fechada, e ficar de boca fechada passa por inteligente. Que texto maravilhoso, que orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Quantas vezes nós nos arrependemos de palavras que nós falamos no momento em que estamos com o sangue quente, o nervo, a flor da pele, e nós acabamos falando aquilo que não, depois é que a gente vai ver que não deveria ter falado aquilo que nós falamos. Não era o momento certo, não era a hora certa, não era a palavra certa para ter dito. Quantas pessoas já não se arrependeram de ter falado alguma coisa, de ter se precipitado em suas palavras? Quantas pessoas já não passaram por isso? E é sobre isso que nós iremos refletir nesse momento, né? Iremos estudar nesse momento. Quantas vezes eu tenho experiências próprias de que me arrependi inúmeras vezes. Quantas vezes eu cheguei a dizer que seria a última vez que eu iria falar algo, né, porque eu sabia que ia me prejudicar, e aí eu acabei caindo novamente no mesmo erro, falando o que não devia e na hora que não deveria falar. Então, o texto é bem claro, nos orienta, que diz que até o insensato, até o tolo, né, quando se cala, é tido por sábio. Então, que coisa profunda, né? A palavra de Deus diz que o silêncio é ouro, o silêncio é ouro. E em Eclesiastes, né, capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo. Há tempo de falar e há tempo de estar calado. Então tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo, e nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós falamos, porque muitas das vezes as palavras que nós falamos, ela tem o poder de matar alguém, como tem o poder também de ajudar, de levantar alguém, de fortalecer alguém, de fortalecer o ânimo, a vida daquela pessoa, como também uma palavra pode abater, pode entristecer e até matar uma pessoa. Então, há uma grande responsabilidade naquilo que falamos. Jesus Cristo, ele nos dá vários exemplos de como nós devemos resolver nos postar diante de determinadas situações que requer de nós uma resposta, que requer de nós uma atitude de imediato. E é justamente nessa hora que requer de nós uma atitude de imediato, que requer de nós uma resposta de imediato, é justamente nessa hora onde nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, muita prudência. Houve momentos em que Jesus ele foi levado até o tribunal,
aonde ali se encontrava governadores, ali se encontravam juízes, ali se encontravam os homens da alta cúpula, né? E ali estava ao redor de Cristo seus acusadores, escribas, fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes. Então, uma multidão de pessoas estavam ali acusando Jesus, dando falso testemunho, falando coisas absurdas a respeito de Cristo. E aí é o príncipe, o rei, ele chega e se dirige ao Senhor Jesus e diz assim: você não se defende? Tanta gente te acusando e você não abre a boca para se defender. E Jesus, ele, resumindo aquilo que Jesus falou, ele disse: não, se o meu reino fosse daqui, com certeza eu tinha quem pudesse me defender aqui. E se eu quisesse, o meu Pai enviaria miríades de anjos para poder guerrear e batalhar por mim, mas o meu reino não é daqui da terra. Então Jesus, ele não fazia questão por nada aqui dessa terra. Ele sabia qual era a trajetória dele, ele sabia para onde estava caminhando, ele sabia para onde essa história, tudo aquilo estava levando ele, para onde tudo aquilo estava levando. Na verdade, as pessoas não sabiam que estavam conduzindo Jesus para a vitória, para a maior vitória de toda a humanidade. A morte de Cristo na cruz de Calvário não foi a derrota do cristianismo, foi ali aonde Jesus deu o checkmate, ali bateu o martelo e nos deu a vitória e bradou: tetelestai, está consumado, ou seja, feito está. Foi ali que ele nos comprou com o poder do seu sangue na cruz de Calvário, e ele sofreu em silêncio. No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz, Isaías fala que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, como ovelha muda. E sabe o que é que é interessante que nós encontramos na palavra de Deus? É que é um texto que no momento eu não lembro agora o capítulo e o versículo, mas eu lembro, a palavra de Deus diz assim, que quando Jesus Cristo, ele era ultrajado, ele era maltratado, rejeitado, ignorado, a Bíblia diz que ele não tratava com a mesma moeda, ele não revidava, pelo contrário, ele se entregava-se àquele que julga retamente. Então veja só, quando ele era ultrajado, ele não tratava com traje. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós queremos revidar, nós não suportamos ouvir determinadas palavras ao nosso respeito, nós não resistimos o confronto, não resistimos quando alguém fala algo contrário de nós, né? Alguém nos rejeita ou qualquer uma situação que mexe com a nossa vaidade. E Jesus, ele nos ensina que Jesus, ele não tinha esse problema de querer resolver situações emocionais dele, algo direcionado a ele não tinha problema nenhum quanto a isso. Se rejeitava ele como filho de Deus, ele não tinha problema nenhum com isso. E um fato interessante é que certa vez Jesus estava num lugar e levaram uma mulher para ele que foi pega em flagrante adultério, e chegando lá, lançaram essa mulher aos pés do Senhor Jesus, e ali eles perguntaram, eles disseram para Jesus: essa mulher, ela foi pega em flagrante adultério, e segundo a lei de Moisés, essa mulher, ela tem que ser apedrejada. E aí nesse momento eles dizem: tu, o que dizes? Eles ficaram ali dando pressão em Cristo, mas Jesus naquele momento, como sempre, Jesus, ele não estava sujeito às pressões humanas, ele não tinha nenhuma obrigação de responder a ninguém. Então Jesus, ele passa um período em silêncio, ele baixa a cabeça, ele não se dirige a ninguém, e ali naquele momento, depois de ter pensado, ter dado aquela pausa,
ele faz uma pergunta que é uma pergunta que realmente vai na divisão da alma e do espírito de todos aqueles que estavam ao redor, com a intenção de querer instigar a Jesus a falar algo, e através da palavra, da sua opinião a respeito daquela situação, ele ser julgado ou condenado, porque era isso que aqueles homens estavam esperando, através das palavras dele, pegar Cristo em algum defeito, em alguma falha. Então eles constantemente perguntavam a Cristo, sempre estavam dispostos a perguntar e esperar a resposta de Cristo, mas Cristo dá uma resposta espetacular. Jesus olha para eles e diz: aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. Interessante que da maioria das vezes que Jesus ele foi questionado, que alguém perguntou alguma coisa, ele sempre respondia com uma pergunta. Ele devolvia a pergunta para a pessoa, como se ele dissesse: e você, o que é que você acha? Né? Então, quando Jesus disse assim, aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra, ele colocou a responsabilidade, ele chamou cada um que estava ali para fazer uma reflexão, um exame interior de cada um. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, de examinai o homem a si mesmo. Então Jesus ele fez ali de forma gloriosa com que cada um começasse a examinar a si mesmo. Ele levou de volta, colocou de volta a pergunta para eles mesmos, e eles começaram a examinar a si mesmo, e aí soltaram as pedras e foram embora. Então a gente vê que Jesus ele não cedia às pressões, ele não se preocupava em responder de imediato, e muitas das vezes é nisso que nós erramos. Nós queremos responder de imediato, nós queremos reagir de imediato, né? E às vezes alguém fica nos instigando: você devia falar alguma coisa, o momento é esse de você falar, a hora é essa de você falar, você devia fazer alguma coisa. E nós, como homens de Deus, como servos do Senhor, nós não podemos ser conduzidos por pressões externas. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, pela sabedoria, pelo conhecimento, pelo entendimento do Espírito Santo de Deus. Em algum momento na Sagrada Escritura, nós vemos ali o rei Saul. Deus tinha falado para o rei Saul que antes dele ir pelejar, ir para a guerra, se ele esperasse Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, sacrificar, imolar um animal, depois que Samuel imolasse o animal, ele poderia sair para a batalha, que era certeza da vitória. Mas o que é que acontece? Saul acha ver que Samuel se demora, e aí os inimigos começam a se aproximar, os inimigos começam a avançar, e é um exército inúmero, né, como um gafanhoto. E aí ele vê o povo ali do lado dele, começa a clamar, dizer: Saul, e agora? E agora, Saul? Como é que vai ser? Como é que vai ser? O povo está indo embora. O povo está indo embora. Nós vamos perecer, Saul. E aí o povo começa a ir embora, e naquela pressão, o povo esperando que ele tome alguma decisão naquela hora. Então, naquele momento, ele mesmo pega o animal, ele mesmo imola o animal, e ele mesmo oferece o animal, quando na verdade ele não tinha nenhuma possibilidade, nem a condição de fazer isso. Então, fica a dica: não se precipite nas suas decisões, aguarde sempre a direção de Deus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz.